Ele deu corda naquele relógio todo dia durante 53 anos. E no dia em que parou, não foi o relógio. Samuel tinha um ritual. Toda noite, antes de dormir, sentava na beira da cama, abria a gaveta da mesa de cabeceira e tirava um relógio de bolso, prata fosca, vidro riscado, ponteiros finos que se moviam com o peso de quem carrega décadas nas costas. Ele segurava com as duas mãos, como se segura algo que pode quebrar se o mundo respirar forte demais. Girava a coroa 12 vezes, sempre 12, nem 11, nem 13, 12. Depois encostava o relógio no ouvido, fechava os olhos e ficava ali ouvindo o tic-tac por exatamente 1 minuto. Ninguém entendia aquilo. A esposa, Dona Marta, aprendeu a não perguntar. No começo do casamento, tentou. "Por que você faz isso toda noite, Samuel?" Ele respondeu com o silêncio de sempre. Não por grosseria, mas porque certas respostas moram num lugar da gente que a boca não alcança. Os filhos achavam que era mania de velho. O neto mais novo, Theo, de 7 anos, era o único que assistia com interesse. Sentava no chão, de pijama, com o queixo apoiado nos joelhos, e ficava olhando o avô dar corda naquele relógio como se fosse um ritual sagrado de uma religião que só eles dois conheciam. Uma noite, Theo perguntou: "Vô, por que sempre 12? Samuel olhou para o neto. E pela primeira vez em décadas, respondeu: "Porque foi a hora que o meu pai chegou." Samuel nunca conheceu o pai. Sabia apenas o que a mãe contou antes de morrer, que ele era ferroviário, que trabalhava nos trens de carga que cruzavam o interior de Minas. E que num dia de dezembro, sem aviso, pegou o trem e não voltou. Samuel tinha 3 anos. Não lembrava do rosto. Não lembrava da voz. A única coisa que ficou foi o relógio, encontrado dentro de uma caixa de charutos no fundo do armário, junto com um bilhete que a mãe nunca deixou ele ler. A mãe morreu aos 62. E quando Samuel finalmente abriu aquele bilhete amarelado, as mãos tremiam tanto que ele precisou encostar o papel na mesa para conseguir ler. A letra era miúda, apertada, de quem escreveu com pressa, ou com medo. "Filho, eu vou embora porque ficar ia te machucar mais. Eu sou um trem sem trilho. Não sei ser pai, não sei ficar, mas eu vou deixar o relógio. Dá corda nele todo dia. Enquanto ele estiver andando, eu tô pensando em você. 12:00. Pode olhar para o céu. Vai ser eu te procurando." A partir daquele dia, Samuel deu corda no relógio toda noite, sem faltar uma. Chuva, febre, hospital, não importava. Se tinha força para abrir os olhos, tinha força para girar a coroa 12 vezes. Não porque acreditasse, mas porque não conseguia parar de querer acreditar. Os anos passaram como passam, sem pedir licença. Samuel envelheceu. As mãos que eram firmes começaram a tremer. Os olhos que lia em um bilhete de memória foram embaçando. Mas o ritual nunca falhou. Dona Marta morreu num domingo quieto de agosto. Os filhos se mudaram, um para São Paulo, outro para longe demais. A casa foi ficando grande. Os cômodos foram ficando vazios. Os barulhos foram sumindo um por um, até sobrar apenas 2. Os passos arrastados de Samuel e o tic-tac do relógio. Theo, que já tinha 17 anos, era o único que ainda visitava. Todo sábado. Levava pão de queijo, sentava na varanda e ficava em silêncio com o avô. Não precisavam falar. O silêncio entre os dois nunca foi vazio, era cheio. Numa sexta-feira de junho, Theo chegou na casa e encontrou a porta aberta, a televisão desligada, a cozinha fria. Samuel estava sentado na beira da cama, o relógio nas mãos, mas dessa vez as mãos não se moviam. Estavam pousadas no colo, segurando o relógio como quem segura um passarinho que acabou de morrer. O relógio tinha parado. Theo se ajoelhou na frente do avô. "Vô, o que aconteceu?" Samuel ergueu os olhos. Estavam molhados, mas calmos. Uma calma estranha, a calma de quem finalmente entendeu alguma coisa que passou a vida inteira tentando decifrar. 53 anos, Theo. Dei corda todo dia, porque achava que enquanto ele andasse, meu pai estava me procurando. A voz falhou, mas ele parou. E sabe o que eu senti? Theo balançou a cabeça. Alívio. Uma lágrima desceu pelo rosto de Samuel. Lenta, pesada.
como se carregasse 53 anos dentro dela. Porque eu passei a vida inteira esperando meu pai me encontrar e não percebi que quem eu devia procurar era eu mesmo. E que quem me encontrou foi você. Samuel estendeu o relógio para o neto. Não dá corda, Theo. Não repete o meu erro. Não gasta a vida inteira ouvindo o barulho de quem foi embora. Escuta quem ficou. Samuel morreu 11 dias depois, no sono, com as mãos vazias pela primeira vez em meio século. Theo não deu corda no relógio. Guardou exatamente como recebeu, parado. Ponteiros travados no meio-dia, mas toda noite antes de dormir, ele abre a gaveta, segura o relógio com as duas mãos e fica ali, em silêncio por 1 minuto, não para ouvir o tic-tac, mas para lembrar que o amor mais forte que já recebeu na vida não veio de quem partiu. Veio de um homem que deu corda num relógio todo dia, durante 53 anos, só para acreditar que alguém em algum lugar ainda pensava nele, e veio de um neto que sentava no chão, só para assistir. Às vezes, a gente passa a vida inteira ouvindo o eco de quem foi embora, e esquece de ouvir o coração de quem ficou. Se alguém está ao seu lado agora, olhe para essa pessoa, não amanhã. Agora, porque o relógio de todo mundo para um dia. E quando parar, o que vai importar não é o tempo que marcou, é quem estava ali quando ele parou. Aqui no Conta Outra, toda história guarda um mistério. Inscreva-se e esteja na próxima.